Bom, e agora nós vamos a Brasília. O assunto é economia. Nesta quarta-feira, o governo Lula não conseguiu um acordo para incluir a proposta sobre os cortes de gastos na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Sem acordo, o vice-líder do governo, Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, pediu a retirada do requerimento de inclusão extrapauta da PEC. Logo em seguida, o governo passou a articular junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para levar o tema direto ao plenário. O arranjo deu certo e Lira afirmou à tarde, num evento do site Jota, que vai incluir a PEC da contenção de gastos em outra proposta, para acelerar a tramitação ainda na sessão de hoje. É que eu vou procurar uma que tenha compatibilidade, a exemplo do que já foi feito anteriormente, com jurisprudência na casa, com instruções que permitam a pensá-la, a uma PEC pronta para o plenário. E ontem a Câmara adiou a votação dos requerimentos de urgência dos projetos de lei que compõem o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo por insatisfação com o bloqueio das emendas parlamentares por decisão do Supremo Tribunal Federal. Lira argumentou que o impasse gerou intranquilidade legislativa na negociação política. Apesar de dizer que irá acelerar a tramitação das propostas, o presidente da Câmara afirmou que o governo Lula, atualmente, não tem votos suficientes na casa nem para aprovar o regime de urgência para os projetos do pacote de corte de gastos. O Congresso aprovou uma lei, essa lei foi sancionada, dando o que eu sempre falo de transparência, rastreabilidade, tranquilidade. E quem fizer errado na ponta tem todos os órgãos de controle para tomar conta, mas o fato de ter sido uma lei votada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pelo Presidente da República, e logo em seguida uma outra decisão remodelando tudo que foi votado, causa muita intranquilidade legislativa, o que vai hoje o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências dos PLs. A PEC eu coloquei na CCJ, como pedi para ser extrapauta, e foi retirado a pedido do governo, porque eu acho que não tinha certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ. Piotr, está pegando fogo o clima em Brasília. Dá para dizer que os três poderes estão talvez em pé de guerra, porque essa questão da PEC, do corte de gastos, está diretamente relacionada à liberação das emendas. Vale lembrar que o ministro Flávio Dino resolveu travar ou impor mais critérios para liberar essas emendas. Os parlamentares não gostaram, o legislativo não gostou, porque isso, de certa forma, também traz mais poder para o executivo e está aquele cabo de guerra. Então, se não libera o dinheiro, também não há interesse e vontade política em votar esse projeto, esse pacote de corte de gastos. Sem julgar o mérito, é preciso só reconhecer isso que o Lira disse. O projeto das emendas foi votado nas duas casas, houve a posição do presidente da República e, de repente, o Supremo foi lá e mudou a regra. Aí, peraí, então para que serve? Se a medida do Congresso é ruim, o parlamentar tem que, cada 4 anos ali, deputados, tem que pedir voto. Se for ruim, perde o voto, não renova o mandato. Senador, a cada 2 anos, mas vai ter que pedir voto em algum momento. Acontece que o Supremo se intromete em tudo, e eu não estou nem julgando o mérito aqui, porque qualquer intromissão do Supremo hoje é danosa à democracia brasileira. Então tem esse dano. O que o Lira tem dito, inclusive, é que o governo não tem maioria no Congresso, porque nunca teve. As medidas que conseguiu aprovar lá atrás foi com troca de emenda e cargos. Na verdade, muito mais emenda. A reforma tributária é essa, digamos, esse negócio ruim que foi, eu ia chamar de porcaria, mas enfim, esse negócio ruim que está aí, porque ninguém entende para onde vai a reforma tributária, porque foi tudo a toque de caixa. E agora está se querendo aprovar também esse pacote de gastos, de corte de gastos a toque de caixa. Depois que o governo levou mais de 2 meses para discutir e apresentou uma coisa ruim. Há pouco eu recebi uma informação aqui, Paula, a informação é de momento, que o presidente da Câmara incluiu na pauta de hoje, quarta-feira, a votação dos requerimentos de urgência para os projetos de lei do pacote de corte de gastos enviados ao Congresso na semana passada. Então, vai votar pelo menos a urgência. E aí o governo vai ter que mostrar que tem voto. A urgência tem uma coisa, né? É só maioria, não precisa maioria qualificada, aquela coisa dos 3/5 de emenda constitucional. Mas vai ter que mostrar no voto que tem força. Se não conseguir isso, bom, aí não adianta.
E claro que os parlamentares estão incomodados com a mudança de entendimento do que é votado segundo a lei no Congresso Nacional, quando tem que passar pelo presidente da República em relação a veto e depois derruba, quando o Supremo vai lá e se interfere no processo. O que, convenhamos, é uma disfuncionalidade, para dizer o mínimo, do processo legislativo previsto na Constituição. Bom, nesse mesmo evento, Arthur Lira também opinou a respeito da proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para até 5 salários mínimos. De acordo com o presidente da Câmara, o momento para anunciar a proposta não era oportuno. Eu queria deixar claro que o governo fez o papel dele pensando no encaminhamento de um compromisso de campanha do presidente. O momento, a meu ver, foi inadequado, mas foi uma decisão política do governo. Teve divisão dentro do governo para que ela ocorresse do jeito que ocorreu. Tiveram vencidos e vencedores, né? É um assunto que vai ter que ter muito diálogo, vai ter que ter muito debate. Eu não queria arriscar um prognóstico. Com certeza nós vamos ter que fazer. E ela terá que ser neutra. E aí, Silvio, já falamos sobre isso, que muitas vezes não é questão de tempo em Brasília, mas sim de vontade política. Já conseguiram aí uma manobra regimental para pegar carona, pensar essa PEC em outra e não precisar passar por todos os trâmites. Acha que tem tempo, vão conseguir discutir esse PEC, essa proposta de corte de gastos ainda esse ano, Silvio? Paula, tempo, vamos repetir o que a gente tem dito, e você acabou de colocar. Tempo em Brasília sempre tem, para qualquer coisa, né? É vontade política. Se tem vontade política, se tem acordo, você consegue passar até uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é o quórum máximo exigido dentro de um plenário em 2 votações, em 2 casas, no sistema bicameral. A gente está falando de 308 votos, 3/5 de plenário. É muita coisa para um governo que tem uma base nominal hoje em torno de 120 votos na Câmara. É muito pouco. Então você precisa negociar com a grande massa hoje de manobra dentro da Câmara. É o Centrão. Quem comanda essa massa, ainda comanda, é o Arthur Lira. Pelas declarações dele, fica claro que nada foi negociado. A gente tampouco viu o Fernando Haddad cruzando ali a Praça dos Três Poderes, como em outras votações, para sentar à mesa e negociar. Claro, depois a gente sabe qual é a segunda etapa. É o balcão das emendas parlamentares, aquela liberação, a torneirinha abre, verba para deputado levar para sua base. Mas fato é que não parece ter esse ajuste, essa sintonia. No Senado é outro negócio, geralmente depois que sai da Câmara no Senado, as coisas passam com um pouco mais de facilidade. Lá o governo tem uma maioria mais folgada, porque o Rodrigo Pacheco costurou tudo isso entre o PSD, mas o jogo está na Câmara. Nós estamos às vésperas de uma eleição na Câmara dos Deputados, que acontecerá logo na virada para fevereiro, né, na retomada do ano legislativo, ano que vem. Então, tempo tem. A questão é saber o que eles vão oferecer para o Arthur Lira. O que eles vão oferecer para o Centrão? Esse é o grande jogo a partir de agora. E que, afinal, né, ao fim e ao cabo, também ninguém acredita que esse projeto do governo é bom, né?